Buenas, gurizada. Sou o professor Iago Portela, sou professor de matemática e vou resolver a prova do processo seletivo do Colégio Politécnico e CETISM da Universidade Federal de Santa Maria, concurso do ano 2018, processo seletivo de 2018, realizado em 2017. Vou resolver a prova de matemática, são 12 questões. Gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, tá? Para que o canal ganhe mais relevância e a gente ajude o maior número de alunos através desse trabalho. E que curtam o vídeo, para o vídeo bombar, certo, pesada? Muito obrigado, desde já, por se inscreverem no canal e curtirem o canal, o vídeo. Vamos lá, então? Questão número 13, primeira questão de matemática. Quantos divisores ímpares o número 450 possui? Como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? É uma questão assim que foge do comum do Colégio Politécnico, não se repete muito, não se repetiu nos 2 últimos anos, mas é bem tranquilo. O que a gente faz? Primeira coisa, pega o número 450 e decompõe o 450 em fatores primos. Então, 450 por 3. Como é que eu sei que dá para dividir por 3? 4 mais 5, 9. Mais 0, 9. 9 é divisível por 3. Então, se a soma dos algarismos é divisível por 3, o número é divisível por 3. 450 dividido por 3, 150. 150 dividido por 5, termina em 0, dá para dividir por 5. Dividido por 5 vai dar 30. Novamente, dividido por 5, 6. Por 3, 2. E por 2, 1. Ok, fizemos o comum. Então, aqui nós temos, 2 elevado na 1, vezes o 3, aparece 2 vezes. 3 elevado na 2, vezes 5 elevado na 2. Como é que eu vou saber quantos são os divisores ímpares? Bem, deixa o professor trocar de caneta aqui. Olha só. Eu vou pegar os divisores ímpares, no caso, 3 e 5, certo? Aos expoentes, eu vou acrescentar uma unidade. Ok? Então, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. E eu multiplico esses expoentes. 3 vezes 3, 9. Portanto, o número 450, ele possui 9 divisores ímpares, tá? Se perguntasse, a questão fosse quantos divisores possui 450? Aí eu ia fazer o mesmo processo, incluindo o 2. Eu iria acrescentar 1 ao expoente do 2 e multiplicaria. Então, seria 2, né? 2 vezes 9, 18. 450 tem 18 divisores. Porém, só quer os divisores ímpares. Então, eu pego o 3 e o 5. Acrescento 1 aos expoentes. Então, 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. E multiplico eles. 3 vezes 3, 9. Então, a primeira questão, a alternativa D é a alternativa correta. Ok, pessoal? É uma regrinha lá da aritmética que a gente tem que tomar cuidado, que de vez em quando aparece nesse tipo de prova. Questão número 14, a segunda questão da prova. Veja o que acontece quando se multiplica 37 por alguns múltiplos de 3. Então, 15 vezes 37, 555. 18 vezes 37, 666. 21 vezes 37, 777. 24 vezes 37, 888. Assim, ao multiplicar-se 37 por 30, o resultado deverá ser... Gente, assim, não perde tempo nesse tipo de questão tentando achar a recorrência ali.
pega e faz, ó, 37 vezes 30. É isso que está perguntando. Então, tu não perde tempo com aquilo ali, multiplica direto. Uma maneira mais simples e rápida de multiplicar. Pega esse zero e coloca ele no resultado, porque ele vai aparecer ali invariavelmente. E faz 3 vezes 37, ó. 3 vezes 7, 21. 1 aqui, o 2 em cima do 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 11. Mais 1 não, mais 2, né? Mais 2, 11. Portanto, 1110 é o resultado. 1110, letra B de Brasil. Tranquilo, não perde tempo com aquele tipo de recorrência. Simplesmente resolve a multiplicação da maneira mais rápida. Nessa prova, ganhar tempo é muito importante. Vamos à próxima questão, a questão de número 15. O MMA é estilo de luta conhecido no Brasil como luta livre. As lutas são realizadas em ringues com formato octagonal, ou seja, 8 lados, conforme a imagem, tá aqui. A figura geométrica que deu origem ao formato desse ringue é o polígono denominado octógono, ou seja, que ele tem 8 lados. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a soma dos ângulos internos. Bom, vamos começar por partes. Soma dos ângulos internos. É uma fórmula que a gente aprende lá no 8º, 9º ano. Soma dos ângulos internos. SI vai ser o número de lados menos 2 vezes 180 graus. É uma fórmula, certo? Algumas fórmulas a gente tem que saber de cor. Essa é uma delas. O número de lados de um polígono... A soma dos ângulos internos de um polígono, a gente tem que saber de cor, tá? O professor deu uma confundida com o número de lados aqui, ó. Esse N aqui, ó, N é igual ao número de lados do polígono, ok? Então, é um octógono. Então, se soma dos ângulos internos é igual a 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2, 6 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos é 1080 graus, ok? Então, é uma fórmula, aplicação direta de fórmula. Olhando para as alternativas, a letra A cai fora, porque tem 360. A letra B também cai fora, porque, respectivamente, a soma dos ângulos internos. Então, A e B cai fora. A letra C está no par, a letra D está no par e a letra E cai fora. Ficamos apenas entre a letra C e a letra D. Na sequência, nós temos, ó, soma dos ângulos externos. Bom, pessoal, aqui, soma dos ângulos externos de um polígono. É tabelado, sempre é 360 graus. É uma propriedade, certo? É uma propriedade da geometria. Um teorema, como a gente diz. Então, diretão, letra C. Ok? Bah, professor, vamos supor que as duas tivessem 360 aqui. O que eu faria para calcular, por último, a medida de cada ângulo interno do octógono? Bom, aí nós temos uma fórmula também. Para saber a medida do ângulo interno, o que a gente faz? A gente pega a soma dos ângulos internos e divide pelo número de lados. Então, aqui, ó, a soma foi 1080 graus, dividido por 8. Logo, esse resultado vai ser 135 graus, ok? Então, seria a letra C de Canadá, tá? Mas aqui, ó, soma dos ângulos externos de um polígono sempre é 360. É tabelado, tá? É uma propriedade, um teorema, seja lá como a matemática chama nessas horas, né? Tu tem que saber. Ângulos externos, 360. De um polígono convexo,
tá? O que é um polígono convexo? Muita gente pode estar pensando assim, ó. Ah, é 360, de um polígono convexo, tá, pessoal? O que é um polígono convexo? Eu traço uma reta unindo os lados desse polígono, tá? Não importa qual seja o lado, certo? Essas retas, essas semi-retas, elas sempre vão ficar dentro da figura. Elas nunca saem para fora da figura. Por isso que a gente diz que é um polígono convexo. E um polígono convexo, a soma dos ângulos externos é 360. Ok? Seguimos. Questão número 16. Dada a expressão E igual a x ao quadrado menos x menos 2, dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2, com o denominador diferente de zero. Assinale a alternativa que apresenta a sua forma simplificada. Se tu olhar aqui de cara, ó, o termo do meio não é 2 vezes alguma coisa vezes x. Portanto, nós não temos um produto notável aqui. Nós temos duas equações. Aqui, ó, se fosse 2 vezes alguma coisa vezes x, tu ia tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. E verificava se fechava aqui o resultado. Tá? Com 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do terceiro. Aí, se fechasse esse resultado, é um produto notável, tu calculava as raízes direto. Como não é um produto notável, nós temos duas equações do segundo grau. Bom, como é que tu pode resolver? Através da fórmula de Bhaskara? Sim, através da fórmula de Bhaskara. Contudo, é um concurso. Tu tem que ganhar tempo. Como é que tu pode resolver ganhando tempo? Seguinte, ó, vamos pensar para a primeira equação. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. O professor vai ser bem didático, vai separar quem é o A, o B e o C nessa equação. O A é o coeficiente que acompanha o x na 2, 1. O B, o coeficiente que acompanha o x, menos 1. E o C, o termo independente, que não tem letra, menos 2. Ok? Existem duas fórmulas, que é a da soma e do produto. Ó. Soma das raízes de uma equação, menos B sobre A. O produto, C sobre A. E aí, gurizada, faço esse cálculo. Ó. Menos B sobre A. Menos 1 sobre A. 1. Menos 1 dá mais 1 dividido por 1. 1. C sobre A. Menos 2 dividido por A, que é 1. Então, vai dar menos 2. E agora que a mágica acontece, ó. Que tu vai calcular as raízes. Como é que eu vou calcular? Vou pensar. Dois números, que são as raízes, que multiplicados resultem em menos 2 e somados resultem 1. Vamos pensar primeiro no produto. Que produto, que multiplicação resulta em menos 2? Se a gente for pensar no 2, ó, 2 vezes 1 dá 2. Só que eu quero menos 2. Então, ou 2 ou 1 tem que ser negativo. Quem é que vai nos dizer isso? A soma. Se eu fizer 2 mais menos 1, ó, se a gente fizer 2 mais menos 1, isso vai dar 1. Portanto, quem são as raízes dessa equação? Vai ser o 2 e o menos 1. Ó. 2 e menos 1. Ok? É a fórmula da soma e do produto. A gente sai para resolver uma equação de uma forma mais rápida, sem fórmula de Bhaskara. Tá? Isso a gente vê lá no 9º ano. Então, a soma, menos B sobre A. Produto, C sobre A. Descubro quanto que vai dar a soma. No caso, 1 e aqui o produto, menos 2. Vou pensar, dois números que multiplicados deem menos 2. Vamos pensar no 2 sem o sinal. 2 vezes 1 dá 2. Mas eu quero que o 2 seja negativo. Então, ou o 2 ou o menos 1, ou o 2 ou o 1 tem que ser negativo. Aí eu vou pensar na soma.
a soma tem que resultar 1. Se eu fizer 2 mais 1 negativo, resulta 1 positivo. Portanto, o 1 tem que ser negativo e o 2 positivo. Então, as raízes dessa equação é 2 e menos 1, ok? Calculadas as raízes da equação, deixamos assim. Vamos para a segunda. Vamos para o denominador. X na 2 menos 3x mais 2. Didaticamente, o professor vai separar o A, 1, o B, menos 3, o C, 2. Vamos de novo, ó. Fórmula da soma e do produto. A soma, menos B sobre A, então. Menos, ó, B sobre A. O B é menos 3, então menos 3 sobre o A, que é 1. Menos 3, mais 3 dividido por 1, 3. Produto. C sobre A. Então, C é 2 e o A, 1. 2 sobre 1, 2. Vamos para a mágica. X' e X duas linhas. A soma é 3 e o produto é 2. Vamos começar pelo produto. Dois números que multiplicados deem 2. 2 e 1. Se eu fizer 2 vezes 1, dá 2. Como é que eu vou chegar no 13? A soma tem que dar 13. Se eu fiz eu sei que 2 vezes 1 é 2. Se eu fizer 2 mais 1, vai dar 3. Ok? Então, quem são as raízes dessa equação? Vai ser o 2 e o 1. Certo? Por quê? As raízes da equação satisfazem a soma e o produto. Agora, gurizada, a gente vai utilizar uma fórmula chamada fórmula de Girard. Então, ó, o E da expressão vai ser igual. Ao invés de escrevermos a primeira equação, vamos escrever a fórmula de Girard. Como é que é a fórmula de Girard? Ó? Olha só, se a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c como a equação, tá? A fórmula de Girard vai ser x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, ok? Esta é a fórmula de Girard, certo, pessoal? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Ao invés de escrever a primeira equação, vamos fazer, ó, x menos a primeira raiz, 2, vezes x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz é negativa. Menos com menos, mais. Então, x mais 1. Ok? Vamos para o denominador. Vamos utilizar a fórmula. Ó. X ao quadrado menos 3x mais 2. Ó, eu não vou escrever essa equação. Eu vou escrever a fórmula. Então, vai ser x menos a primeira raiz. Menos 2. Vezes x menos a segunda raiz, 1. Ok? Como eu tenho um produto e uma fração, ó, um produto no numerador e um produto no denominador, eu posso simplificar. X menos 2 com x menos 2. Portanto, E igual a x mais 1 sobre x menos 1. Alternativa correta, letra E de Equador. Então, pessoal, quem não conhece ou quem não tem o costume de usar a fórmula da soma e do produto, dá uma treinada, resolve aí meia dúzia de equações por soma e produto que tu vai saber, tá? Tu vai conseguir bem tranquilo. Se tu não te sente muito seguro, tu pode resolver por Bhaskara, tá? Dá mais trabalho, demora mais, mas também vai dar os mesmos resultados. E tem que usar essa relação aqui, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 17.
A questão 17 está num conteúdo que se vê no final do 9º ano. Olha só. Na figura a seguir, a medida do ângulo alfa é 40 graus. Então, o ângulo alfa é esse aqui. E ele mede 40 graus. As medidas dos ângulos beta, ó, o ângulo beta, e do ângulo θ, esse aqui, são, respectivamente, são. Então, aqui, pessoal, nós temos uma relação entre o ângulo central de uma circunferência e o ângulo inscrito, ou seja, um ângulo que está dentro de uma circunferência, cujos pontos, aqui, ó, os vértices desse ângulo, sejam os mesmos do ângulo central, tá? Que relação é essa, ó? O ângulo inscrito, alfa, é igual a metade do ângulo central. Então, alfa é igual a beta sobre 2, tá? O ângulo inscrito é igual a metade desse ângulo formado no ângulo central, ok? Então, aqui, se o ângulo alfa é 40, então vai ficar 40 igual a beta sobre 2. Portanto, beta igual 2 vezes 40, 80 graus. Certo? Tranquilo? Olha só, beta, 80. Então, letra A caiu fora, letra B caiu fora, letra C caiu fora e letra E caiu fora. Alternativa correta, D de Dinamarca. Ah, mas eu quero tirar a prova real. Beleza. Olha só. Esse ângulo é um ângulo reto, 90 graus. Este ângulo é um ângulo reto, 90 graus. Beta, nós sabemos que mede 80. Temos um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, 90 mais 90 mais 80 mais θ é igual a 360 graus. Tá? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. 90 mais 90 mais 80, 260 graus, mais θ é igual a 360. Portanto, θ é igual a 360 graus menos 260. Θ, que é uma letra grega, né? Igual a 100 graus. Ok, pessoal? Fecha com a alternativa D de Dinamarca. Certo? Questão que vem lá do 9º ano, conteúdo de 9º ano. Questão 18. A questão 18, pessoal, não é uma questão difícil, é uma questão que envolve sistemas de equações, só que tu tem que prestar atenção, porque ela nos dá um nó, tá? Ela é uma questão chata de resolver, porque ela traz bastante informação. Então, vamos lá, vamos resolver com calma, certo? Beatriz e Miguel têm 2 filhos, Enzo e Alice. Vamos chamar Beatriz B, Miguel M, Enzo e Alice A. A soma das idades dos filhos é 29. Então, agora, olha só, nós vamos começar a usar as letras e jogar com as informações. A soma das idades dos filhos é 29. Quem são os filhos? Enzo e Alice. Então, Enzo mais Alice resulta 29. Olha só, saiu uma equação. Enzo é 3 anos mais velho que Alice. Portanto, olha só, tu tem que ter cuidado no escrever a equação correspondente a essa informação. Enzo é 3 anos mais velho que Alice, ou seja, a idade de Enzo é igual à idade de Alice mais 3 anos. Ok? Vamos seguir. Miguel é 20 anos mais velho que Alice. Então, olha só, a idade do Miguel é igual à idade da Alice mais 20 anos.
Beatriz é 2 anos mais nova que Miguel. Então, Beatriz é 2 anos mais nova que Miguel. Então, Beatriz é igual à idade do Miguel menos 2 anos, porque ela é mais nova, nasceu depois. Então, tu vai pegar a idade do Miguel e vai tirar 2 anos. Qual a alternativa que contém a soma das idades dos pais, Miguel e Beatriz? Então, eu tenho que fazer a soma das idades do Miguel mais da Beatriz, ok? É isso que está pedindo. Bom, vamos pegar as equações e chegar a alguma coisa. Vejamos o seguinte, as duas primeiras equações, Enzo e Alice, Enzo e Alice. Então, minha gente, dessas duas equações, nós vamos montar um sistema. Olha só. Enzo mais Alice é igual a 29. Se eu passar o A para o primeiro membro, negativo, eu vou ter uma nova equação. Ó. Uma mesma equação só que reformulada. Enzo menos Alice é igual a 3. Eu gosto muito de resolver problemas, sistemas, pelo método da soma. Ou seja, eu somo as duas equações. Por quê? Olha só. E mais E, 2, E. A menos A dá 0, desaparece o A, certo? 29 mais 3, 32. O 2, ficamos com 2E igual a 32. Calculamos o E. 2 passa dividindo, E igual a 32 sobre 2. E igual a 16. Ó, já sei a idade do Enzo. O que a gente sabe, ó? Que a Alice é 3 anos mais nova do que o Enzo, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, qualquer uma dessas equações. Olha só. Vamos pegar a primeira, tá? Que é mais tranquila, ó. Enzo mais Alice igual a 29. Então, o Enzo, 16. Por que a primeira é mais tranquila? Porque ela não tem sinal negativo, tá? 16 mais A igual a 29. 16 passa diminuindo, A igual a 29 menos 16. Portanto, A igual a 13. A idade da Alice é 13. Ok? Tranquilo? Então, descobri a idade do Enzo e da Alice, mas eu preciso da idade do Miguel e da Beatriz. Então, vamos lá, ó. Miguel, olha só. Miguel é a idade da Alice, 13, 13 mais 20. 13 mais 20, 33. Então, o Miguel tem 33 anos. Beatriz é a idade do Miguel menos 2. Então, ó, Beatriz é igual ao 33 menos 2. 33 menos 2, 31. Então, Miguel mais Beatriz é 33 mais 31. Isso vai dar 64 anos. Alternativa, A de Argentina. Certo, pessoal? É uma questão que envolve sistemas, envolve equações, mas é uma questão tranquila, tá? O que é mais importante nesta questão é sacar estas informações aqui, ó, de maneira correta, tá? Não se atrapalhando nessas informações, tu consegue resolver a questão bem tranquilo, certo? Seguimos, então. Questão 19. A questão 19 é uma questão extensa, que parece difícil, mas é bem tranquila. Olha só. As abelhas produzem o mel em favos, que são um conjunto de alvéolos hexagonais perfeitos,
tá? São hexágonos perfeitos, regulares, como mostrado na imagem. Então, aqui a minha imagem está preto e branco, porque eu tenho uma impressora preto e branco. Mas na prova ela está colorida, certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alvéolos. Então, normalmente, há na caixa de abelha 10 favos de mel. Uma informação importante, 10 favos de mel. Em cada favo, há 7.000 alvéolos, ok? Suponha que cada alvéolo contenha 0,4 gramas de mel e que todos eles estejam cheios. Qual a quantidade de mel que um apicultor irá extrair? Beleza. Então, aqui é uma série de informações que a gente vai ter que trabalhar. Primeiro, ó, em 7.000 alvéolos, tá? Cada favo contém 7.000 alvéolos. Cada alvéolo contém 0,4 gramas de mel. Então, vamos ver a quantidade de mel que há em cada favo. Então, o que a gente vai fazer? Se cada favo, tá, tem 7.000 alvéolos, então eu vou multiplicar 7.000 vezes a quantidade de mel em cada um, 0,4. Bah, professor, como é que eu faço essa multiplicação rápida? Primeiro, 4 vezes 7, 28. E aí eu acrescento 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Mas o 0,4 tem uma casa após a vírgula. Ó, uma casa após a vírgula. Eu acrescento uma casa no resultado. Como é um zero, eu vou descartar. Portanto, nós temos aqui 2.800 gramas de mel, certo? 2.800 gramas de mel, cada quilo de mel tem 1.000 gramas. 2.800 são 2,8 quilogramas de mel, ok? Então, 1.000 gramas é 1 quilo. 2.000 gramas, 2 quilos. 800 gramas, então vai ser 2 quilos, 800, ou 2,8 quilos, ok? Feito isso, então, cada alvéolo, cada favo, tá? Isso aqui é um favo, ó. Vamos explicar melhor. São 7.000 alvéolos, cada alvéolo contém 4 gramas de mel. 7.000 vezes 4.000 dá 2.800 gramas de mel, ou seja, 2,8 quilos. Mas são 10 favos, então eu vou multiplicar isso daqui por 10 favos. Como é que a gente multiplica por 10 de uma forma rápida? 1 zero, tu transfere a vírgula, uma casa para a direita. Então, vai dar 28,0 quilogramas. Ok? Qual é a resposta? Letra C de Canadá, 28,0 gramas. Quem quer fazer essas questões, as multiplicações todas, pode fazer, tá? Mas, se tu raciocinar dessa forma, é mais rápido. Aqui, ó, pessoal, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Lembra que em peso, a unidade padrão é grama. Então, tu tem 2.800 gramas, certo? Tu quer transformar para quilo? A vírgula aqui no quilo. Cancela os zeros, 2,8 quilos. Está bem? Tranquila essa questão, né? É uma questão comprida. Se tu não faz essas contas de uma maneira rápida, mais fácil, vamos dizer assim, ou mais econômica, tu demora um pouquinho. Mas é bem tranquila essa questão. Seguimos para a questão mais sacana da prova. A questão número 20. Até vou tomar uma água. Esta é essa questão mais sacana da prova. Olha o seguinte. Segundo a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, a bandeira nacional deverá seguir as proporções do modelo abaixo, cujas medidas estão em metros. Então, o comprimento deve ser 20 e a largura 14. A distância da borda para a ponta do losango
amarelo, 7, 1,7. 1,7, 1,7 e 1,7. A direção do Colégio Politécnico resolveu adotar uma bandeira com cada uma das especificações determinadas pelo modelo acima, divididas pela metade. Ó, nós vamos dividir essas dimensões pela metade, ou seja, por 2. Assinale a alternativa que mais se aproxima da quantidade de tecido verde, ou seja, esse tecido aqui, ó. Tá? Eu não quero riscar muito, porque eu vou precisar de, ó, esse tecido aqui, tá? É o tecido verde, utilizado na confecção dessa bandeira. Muito bem. Por que que esta questão é sacana? Tu vai dividir pela metade, ou seja, ó, vou tentar aqui fazer um retângulo, tá? Se aqui mede 20, esse retângulo vai ter comprimento 10. Deixa eu ver... Cortou lá, né? Vou fazer mais aqui abaixo, ó. Se aqui mede 20, o comprimento vai passar a ser 10. Aqui mede 14, então a largura vai passar a ser 7. Ok? Até aí, tudo bem. O problema, a situação está nesse 1,7 aqui. Qual é a tendência? Tu pegar 1,7, dividir por 2, dá 0,85, daí tu faz as contas. Vai achar uma resposta. O problema que que não é assim. Por quê? Tu vai diminuir essas medidas proporcionalmente. Para calcular a parte verde da bandeira, qual é a estratégia? Tu calcula a área do retângulo e diminui calcula a área do losango. Então, a área do retângulo menos a do losango vai dar a quantidade de pano verde. Aqui, ó, 20 é o comprimento. E ele diminui para 10. Então, nós temos uma proporção. 20 está para 10. Assim como, olha só, se eu vou diminuir proporcionalmente, ou seja, esse tamanho aqui, ó, da diagonal maior do losango, ó, ela tem que diminuir proporcionalmente. Então, 1,7 mais 1,7 vai dar 3,4. E aí, o que que tu faz? Ali no rascunho, tu vai fazer 20 menos 3,4, que é essa medida, mais essa medida. Vai dar esse tamanho aqui, que é 16,6. Ok? Estão me fazendo entender? Olha só. Aqui mede 20,4. Aqui mede 16,6, porque eu desconto 1,7 e 1,7. E aí eu vou ter que cuidar na minha proporção. São segmentos proporcionais. Esse que é o detalhe, ó. Aqui dentro eu tenho que fazer um losango, que é difícil de fazer a mão livre, certo? Então, o comprimento da bandeira é 20. E eu vou dividir por 2. Eu vou cortá-lo pela metade. Então, vai ficar 10. Então, 20 está para 10. Assim como a diagonal maior, 16,6, está para nova diagonal maior aqui, ó, que eu não sei quanto é. Tá? Eu não posso pensar em dividir por 2 esse 1,7. Eu tenho que pensar que eu estou dividindo por 2 proporcionalmente. É uma proporção. Então, 20 está para 10, 16,6 está para esse valor que eu não sei, que eu vou chamar de diagonal maior. Então, ó, diagonal maior. E aí eu vou calcular produto dos meios igual ao produto dos extremos. 20D igual a 10 vezes 16,6, 166. Diagonal maior igual a 166 sobre 20. Isto vai resultar em 8,3.
Ok? Me fiz entender? Espero que sim. Agora, olha só. Vamos para esse lado. Esse lado aqui, ó, que é a largura da bandeira, mede 14. Certo? Vamos dividir aqui. Passar um traço preto aqui para dividir, para vocês não se perderem. Ó, a largura mede 14. A nova largura é 7. Então, 14 está para 7. Assim como a diagonal menor, ó, essa diagonal menor, eu vou pegar 14, vou diminuir 1,7 e 1,7. Então, 14 menos 3,4, que é 1,7 mais 1,7, vai dar, ó, 10,6. Então, 10,6 é a diagonal menor. Está para a nova diagonal menor, que eu não sei. D minúsculo. Ok? Me entenderam? Olha só. A largura da bandeira original, 14. Está para a nova largura, 7. Então, 14 está para 7. Assim como 10,6, que é a diagonal menor, está para a nova diagonal menor, que eu não sei ainda quanto é, que eu vou ter que calcular. Ok? De onde é que sai o 10,6? Eu pego 14, diminuo 1,7, diminuo 1,7. 10,6. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 14D igual a 7 vezes 10,6, que é 74,2. D igual a 74,2 sobre 14. A diagonal menor vai medir 5,3 metros, né? Tranquilo, gurizada? Eu sei que é uma questão, é a questão mais chata da prova, vamos dizer assim, tá? Porque ela engana. Qual é a tendência? Tu dividir tudo por 2, e aí dá errado. Mas é uma divisão proporcional. Se nós dividimos por 2 o comprimento da bandeira, aqui dentro terá que ser uma divisão proporcional. Então, ó, aqui 20 dividido por 2, 10, beleza. Mas aqui, 16,6 vai diminuir proporcionalmente, porque eu não tenho como dividir por 2 todas as medidas, certo? Então, vamos lá. Até que fecha, né? Eu fiz o cálculo proporcional, mas até que fecha. Mas tranquilo. Ok? Agora, o que pede aqui? Utilizando a confecção dessa bandeira. Tecido verde. Então, a área verde, a área da bandeira. A área do retângulo vai ser 20 vezes 14. Ok? Que é a área da bandeira antiga, mas que não me interessa. O que me interessa é essa área aqui, ó. Área igual a 10 vezes 7, que é a área desse retângulo aqui. Ok? 10 vezes 7, 70. A área do losango. Ó, a área do losango vai ser 8,3 vezes 5,3. 8,3 vezes 5,3 vai resultar dividido por 2, né, pessoal? Dividido por 2, quase esqueci desse detalhe. Vai dar 43,99 sobre 2. Portanto, a área do losango vai ser aproximadamente 22 metros quadrados. Beleza. Olha só. A área do retângulo verde, por fora, 70.
eu quero saber a área verde apenas, né? Então, vai ser a área do retângulo, 70, menos a área do losango, 22. Isso vai resultar em aproximadamente, né? Porque a gente aproximou aqui, 48 metros quadrados. Ok? Então, é uma questão que envolve proporção, tá? Envolve proporção e envolve área de figura plana. É a questãozinha mais chata, contudo, bem tranquila de resolver. Ok? Seguimos. Questão 21. A questão 21, deixa eu ver se está tudo no foco. Não. Questão 21. A divisão de 2 inteiros e 1/4 por 1 inteiro e 1/3 equivale a... Isso aqui é um número misto que a gente aprendeu lá no 6º ano. Então, olha só. 2 inteiros e 1/4. Dividido. Vamos passar um tração de divisão aqui, ó. Por 1 inteiro e 1/3. Bah, como é que a gente faz isso, professor? Olha só. Lembra lá do 6º ano? Tu vai fazer 4 vezes 2. E o resultado tu soma com 1. Então, aqui, ó. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. E o denominador, professor, continua o mesmo. 4. Não mexe. Da mesma forma, número misto, vou transformar em uma fração imprópria. 3 multiplica por 1. E o resultado soma com 1. Então, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, vai dar 4 sobre 9. Não, sobre 3. Desculpa. Eu olhei para o 9 e falei 9. É 3. 4 sobre 3. Ok? Então, ó. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. O denominador continua o mesmo. Isso aqui, o que o professor fez aqui? Transformamos o número misto em fração imprópria. Transformamos o número misto em fração imprópria. E agora, como é que a gente faz essa divisão? Lembrando, pessoal, divisão de frações. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Quando tu tem sobre um traço grande assim, uma fração dividida por outra fração, tu pode fazer a multiplicação da seguinte maneira, ó. O de fora vezes o de fora. Então, ó. 9 vezes 3, 27. E o de dentro vezes o de dentro. 4 vezes 4, 16. 27 16avos. Esse é o resultado, professor? É esse. Esse é o resultado. Portanto, a alternativa A de Argentina. Simples, pessoal. Bem tranquilo. O grande nó dessa questão é tu lembrar de como transformar um número misto numa fração imprópria. Depois, divisão de frações é bem tranquilo. Podia fazer o seguinte, ó. 9/4 vezes o inverso da segunda. 3/4. Multiplicação de frações em linha. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. Mesmo resultado. Ok? Tranquilo e sereno? Vamos lá. Para a próxima questão. Questão 22. O pega-ratão. Essa questão é a legítima pega-ratão. Mas vamos lá. Em um Grenal, os torcedores do Grêmio e do Internacional, vulgo co-irmão, estão distribuídos na proporção 3/4. Quando a gente vai resolver esse tipo de questão, eu prefiro já ir destacando as informações. Ó. Então, eu tenho uma proporção, torcedores do Grêmio para torcedores do co-irmão Internacional. Então, Grêmio para Inter, a proporção é 4/3. São 4 torcedores do Grêmio para cada 3 do Inter. E no estádio A, olha só, 9.300
245 torcedores colorados. Então, isso daqui, ó, é uma proporção. Internacional está embaixo. Então, aqui nós temos 9.345. Sabendo que 20% do público é composto por crianças, o número de torcedores adultos é... Aqui, pessoal. Tá pedindo os torcedores adultos, mas ele falou que 20% são de crianças. Cuidado, aqui está o pega-ratão. Então, aqui, ó, pessoal, voltando. Nós temos uma porcentagem, uma proporção. Torcedores do Grêmio para do Inter é 3-4. Sei que há 9.345 torcedores do Internacional. Sei quantos são do Grêmio? Não, vou chamá-lo de X. E aí, nós vamos resolver essa proporção aqui, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ser 3 vezes X igual a 4 vezes 9.345. Ok? 9.345 vezes 4 resulta 37.380. Certo? Então, X é igual a 37.380. O 3 passa dividindo por 3. Portanto, X é igual a 12.460. Beleza. Sei quantos são os torcedores agora do Grêmio. Sei quantos são os torcedores do Inter. E diz o seguinte, ó, que 20% do público, ou seja, eu tenho que saber quanto que é o público. Então, a quantidade de pessoas que tem, ó, o público do estádio é os torcedores do Grêmio mais os torcedores do Inter. Então, vai ser 12.460 mais 9.345. Somando isso daqui, vai resultar 21.805. Desses 21.805, 20% é composto por crianças. Certo? Dos 21.805 é composto por crianças. Qual é o número de torcedores adultos? Bom, se 20% são crianças, aqui é que vem o detalhe. Qual o percentual de torcedores adultos? É 80%. Então, agora eu tenho que calcular quanto é 80% de o total do público. 21.805. Tranquilo? Entendido? Então, nós calculamos quantos são os torcedores do Grêmio. Para calcular o público, é o Grêmio, os gremistas mais os colorados. 20.805. A questão nos dá como informação que as crianças são 20% e pede os torcedores adultos. Então, tu vai calcular quanto é 80% de 21.805. Como é que eu faço esse cálculo, professor, de uma maneira mais rápida e fácil? 80% é 80 sobre 100. Preposição de em matemática, multiplicação. Sempre, professor? Sempre. 21.805. Simplifico aqui, ó. Olha só. Esse zero, corto com um zero do 100. Ok? E aí eu vou fazer numerador vezes numerador. Eu faço direto, ó, pessoal. Olha só. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 0, 0, mais 4, 4. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. Mais 4, mais 6, 14. Vai 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. Sobre 10, porque é 10 vezes o denominador 1, que não está aparecendo. E agora,
cortamos o 0 com o 0. Portanto, os torcedores adultos, ó, adultos, são 17.440. Letra D, alternativa D, de Dinamarca. Certo? Porcentagem. Proporção, cálculo de proporção, cálculo de porcentagem. Certo? Tem que saber isso daqui porque cai seguido nessas provas. Questão 23. Essa aqui, pessoal, ela dá um nó no vivente. É uma de dar um nó nos olhos. Olha só. O triângulo ABC é retângulo em B. ABC é retângulo em B, ou seja, em B nós temos um ângulo reto. O desenho não trazia esse ângulo reto, mas tu tem que marcar. O polígono MNPQ, ó, MNPQ é inscrito no triângulo ABC é um quadrado. Se aqui é um quadrado, então todos os ângulos retos de um quadrado, melhor, todos os ângulos internos de um quadrado são retos. Então aqui nós temos um ângulo reto e aqui nós temos um ângulo reto. Ok? Tranquilo? Beleza. Essa é a análise primária da figura. Vamos para as alternativas. A respeito da figura, é correto afirmar que... Aqui que vai dar uma questão de tu visualizar. É apenas uma questão de visualização. Os triângulos ABC e CNP, ó, CNP são semelhantes. Bom. Olha só. Tu tem o triângulo ABC, ok? E agora tu vai ter que verificar se visualmente ele é semelhante a esse triângulo. CNP, tá? Tá fora de ordem aqui as letras, vamos dizer assim, certo? Então, olha só. Esse lado aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. Nesse triângulo retângulo ABC, esse é o menor lado. No triângulo CNP, CP é o menor lado. Então, o que a gente tem? Ó? Que BC, ó, BC está para CP. Ok? Tranquilo? AC é a hipotenusa. Ó, AC é a hipotenusa. E aqui, ó, nesse triângulo menor, CN é a hipotenusa. Então, AC está para CN. Ó, AC não. É, AC. AC está para CN. Bom, isso é verdade? É verdade, ó. Fechou ali, tá? E aí a gente tem ainda, ó. Se tu for olhar, esse cateto aqui, AB, ele está para NP. Ok? Então, não tem como tu simplesmente girar aqui. Tu tem que inverter o triângulo, tá? Seria escrito da seguinte forma, ó. Eu ia pegar esse triângulo maior, pensa no triângulo maior, e agora no menor. Ó. Aqui é o PN. Aqui o cateto menor. Opa, PN não. É NP, desculpa. P. Ele é o ângulo reto aqui. Então, aqui nós temos o cateto menor. E aqui, a hipotenusa. Aqui é P, aqui é C. Tá? Então, se tu for olhar visualmente, ó, esse lado corresponde a esse. Esse lado corresponde a esse. E esse lado corresponde a esse. Ok? Então, a alternativa correta, alternativa A, são triângulos semelhantes. As demais alternativas eu não vou... Deixa eu ver, já temos quase 1 hora de vídeo, eu não vou
destrinchar elas, porque senão a gente vai ficar um vídeo muito longo. Ou não vai, não sei. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Os triângulos A, M, Q e B, M, N são semelhantes e, olha só, aqui já muda um pouquinho. Olha só, AM está para BM. Então, AM. AM é a hipotenusa. Desse triângulo aqui, ó, tá? Desse triângulo aqui, que é o BMN, a hipotenusa é MN. Então, aqui falha, ó, tá? Porque AM é a hipotenusa e ele é proporcional a MN. Então, falhou ali. Não, já falhou na proporcionalidade. Os triângulos, na letra C, ABC e BMN não são semelhantes, ó. ABC, BMN. Eles são semelhantes porque esse triângulo menor é um triângulo reduzido, né? São semelhantes. Só visual tu já vê. Na letra D, os triângulos BMN e CNP não são semelhantes. Olha só. MC está para MN. PC está para BN. E PN está para MB. Então, eles são semelhantes. Na letra E, os triângulos A, MQ e CNP são semelhantes e, olha só, AQ está para NP. AQ é o maior cateto. Está para NP, tranquilo. CN é hipotenusa. Não dá certo, olha só. Porque aqui, ó, começou por esse triângulo, certo? AQ. Aqui começa pelo outro triângulo. Não, se é proporcional, tu teria que ter AQ está para NP. E daí tu ia pegar aqui, ó, a CP para CN. Fugiu porque tu tá comparando com esses dois aqui, ó, CP e CN. Tá? Tu ia ter que ter esse está para esse, este está para esse, e a hipotenusa está para a hipotenusa, certo? Se tu começa por esse triângulo, é deste para este a semelhança. É do triângulo 1 para o triângulo 2. Tu não pode começar uma hora pelo triângulo 1 e outra hora pelo triângulo 2. Tu tem que começar triângulo 1 para 2, triângulo 1 para 2, triângulo 1 para 2, ok? Então, aqui está errada essa proporção, certo? Fizemos uma análise que a gente não ia fazer em 4 minutos. Beleza, acho que tá bom, certo? Então, alternativa A de Argentina. É uma questão, assim, que graças a Deus que é a letra A, né? Na hora de vocês resolverem. Questão 24. Questão bem tranquila. Rafael ficou encantado pela simpatia de uma garota e pediu o número do seu telefone. Ela respondeu: você deverá digitar as teclas nas quais aparecem as letras Ana. Ó, Ana. Então, vamos lá. Ana. Quais são as teclas que aparecem as letras Ana? Ó, o A, 2. O N 2 vezes. 6, 6. E o A, 2 novamente. Beleza. Primeira parte do número está feito. O número possui os 3 últimos algarismos, então 1, 2, 3, em ordem decrescente, consecutivos. Ordem decrescente consecutivos, sendo sua soma 21. Então, ó, a soma desses 3 números tem que dar 21, dos últimos 3 algarismos. Se Rafael possui um celular como o da imagem, ele deverá telefonar para o número. Muito bem.
Soma 21. A gente sabe que 7 mais 7 mais 7 resulta 21. Se eu tirar uma unidade do 7 e passar para esse primeiro, vai dar 8, 7 e 6. Ó, eu tiro uma unidade desse 7 e passo para o primeiro número. Portanto, vai dar 2662, 876. Alternativa E de Equador. Ok, pessoal? É uma questão bem simples de tu ler ela e entender e compreender, certo? Então, pessoal, espero ter contribuído com o estudo de vocês. Por favor, inscrevam-se no canal. O professor vai continuar colocando conteúdo para a prova do CETISM, para a prova do Colégio Militar, para concursos. Inscrevam-se no canal para vocês receberem esses conteúdos. Curtam o vídeo para o canal ganhar mais relevância. A todos, muito obrigado. Boa sorte na prova e que as minhas explicações tenham ajudado vocês. Um abraço e até mais.